Estive pregando a palavra de Deus, ministrando, projetando lá na sede de Corumbaíba da Madureira. E Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar também com a igreja, porque eu acho que é uma palavra muito abençoadora. E eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 26 do livro de Gênesis. E eu sei que não vai ser a mesma coisa, porque é difícil a gente repetir. Eu, pelo menos, não dou conta de ficar repetindo palavra. Deus está sempre nos dando. Mas eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos. Esse ano é o ano de dupla honra. Todo o Ministério de Madureira, nós estamos com esse propósito de trabalharmos em cima desse tema, orientado também pelo nosso bispo Ides, pelo nosso pastor presidente, pastor Josué. E esse texto eu achei muito interessante. O versículo de número 18, eu quero ler com os irmãos. Que diz assim, já está no telão, né? Aleluia. Essa é a que eu pedi? Ainda não, né? Pois nós vamos colocar a nossa versão tradicional aí. Linguagem. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, ou Sitna. E partiram dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E depois dali, subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali outro poço. Eu quero voltar lá no versículo de número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, do que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações e me usar, Senhor, através desta palavra, em o nome de Jesus. Podeis se assentar? Deus abençoe os irmãos que deram suporte para a missionária Marleide, né? O pastor preferiu levar ela, né? Ela descansar um pouquinho. Irmãos, deixa eu dar um aviso aqui, porque no finalzinho a gente já ora e já encerra. Essa semana, nós estaremos toda a semana orando.
de segunda a sábado, cada dia dessa semana vai representar aí os meses do ano. Então, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar orando, representando o mês de janeiro e fevereiro, terça, março e abril, e assim nós vamos fazendo até sábado. O nosso culto durante a semana não será um culto extenso. Nós vamos iniciar às 20 horas e terminar às 21 horas. Por quê? Porque vamos cantar aí 2 hinos da harpa, fazer uma breve meditação na palavra do Senhor, e vamos ficar 30 minutos de joelhos apresentando ao Senhor. Poderemos convidar todos os dias pregadores, cantores, mas mais do que nunca, irmãos, a igreja está precisando de se render aos pés de Jesus. Dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos verdadeiramente ao Senhor. E vai cumprir o que Deus disse para Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, programe, esforcem, e vamos todos estarmos aqui durante toda essa semana. Também estaremos orando. Ontem estive em Goiânia na nossa reunião de ministério, na nossa central ali, com o nosso pastor Josué, e foi dadas as diretrizes. Estávamos aguardando para ver se haveria algumas mudanças na nossa agenda, que foi passado em dezembro, para nós estarmos dando uma alavancada nos trabalhos local e regional. E domingo, essa semana toda, a gente vai estar organizando, reorganizando aí todos os departamentos, e no domingo, dia 12, nós vamos celebrar o Senhor, um culto de gratidão, finalizando a nossa campanha de oração da semana, e também empossando os departamentos para que nós possamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Já quero deixar aí para todos os líderes, obreiros, que dia 26 de janeiro, não faça compromisso. Às 9 horas da manhã nós teremos a nossa Elavim, a nossa escola de líderes aqui na nossa regional, com todos os obreiros e os pastores das nossas congregações, e vamos estar aqui no nosso seminário para obreiros na Elavim, a nossa escola de líderes. Irmãos, adentrando aqui a palavra do Senhor, sem delongas, esse texto falou muito comigo. Isaac, nós sabemos que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e existe agora esse momento. O capítulo 25 vai falar sobre a morte de Abraão. E no capítulo 26, Isaac, ele caminha para Gerar, porque a Bíblia diz que houve uma fome, uma situação muito difícil, uma crise ali, um momento muito difícil. E ele, como um homem que herdou as bênçãos que Deus havia dado a Abraão, um homem que tinha família, um homem que tinha muitos funcionários, escravos, servos ao seu dispor, rebanhos, e vocês imaginam, diante de uma crise, de uma seca, de uma fome, qual foi a preocupação de Isaac de tomar aquela decisão para sua família? Eu sei que nós iniciamos o ano, não é porque nós iniciamos o novo ano, fechamos dezembro e batemos ali o carimbo dizendo, passou, agora é um novo tempo, mas existem algumas condições importantes para nós sermos bem-sucedidos no ano de 2025 e vivermos o ano da dupla honra. E quando nós observamos aqui, eu creio, irmãos, que muitas vezes nós ficamos preocupados, porque os economistas estão dizendo, olha, a inflação, o governo vai ter que fazer isso, daquela maneira, não vai ser, eu escutei até alguém dizendo, você que recebeu o seu 13º, as suas economias, guardem, não fique gastando à toa, porque será um ano que não será muito fácil, de coisas aumentando e tantas coisas por aí.
mas nós observamos que nós temos um Deus que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, e às vezes cada pessoa tem uma estrutura. Tem gente que às vezes escuta uma notícia dessa, ele é tão fraco que de repente ele fica tão desorientado que perde até a vida. Infarta, passa mal, desorienta, pastor Washington. Mas quando nós observamos, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. E nesta noite, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a confiarmos no Senhor. Então, o Senhor aparece para Isaque e fala com ele. Isaque tomando aquela decisão, e Deus, então, ele instrui Isaque. Eu dizia ali na igreja do pastor Zé Roberto que a coisa mais especial que o crente tem é a voz de Deus. Irmãos, nós somos o povo mais instruído da terra. Deus está em todo o tempo nos instruindo, nos orientando, nos dando diretrizes, nos exortando, nos mostrando o caminho certo, às vezes pegando pela nossa orelha, dando a disciplina, porque Ele nos ama, para que a gente não venha sair do propósito. E o Senhor disse para ele, olha, o Senhor aparece para ele e diz para ele, Isaque, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele disse, olha, eu tenho uma promessa na vida do seu pai e na descendência do seu pai, e por amor a esta promessa que eu fiz a Abraão, eu vou cumprir na sua vida. Eu vou te abençoar por causa da promessa que eu fiz a Abraão. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite, que aqui tem muitos filhos sendo abençoados e tem promessas para serem abençoados por causa da promessa que Deus fez lá atrás para o seu pai e para a sua mãe. Às vezes, quando a criança ainda estava no ventre, existem casos que Deus usa e diz, esse menino, ou esta criança que está aí no teu ventre, eu tenho um plano, eu vou usar, eu vou fazer isso, eu vou fazer mais aquilo. E muitos de nós estamos vivendo promessas que Deus fez lá atrás. A igreja do Senhor está vivendo promessas que foram feitas lá atrás na igreja primitiva. Promessas que Jesus fez dizendo, nem as portas do inferno, dá um pouquinho mais de retorno, prevalecerão contra a minha igreja. Irmão, nós estamos debaixo desta promessa, igreja de Jesus. Você pode levantar sua mão e glorificar o Senhor nesta noite, dizendo, Senhor, eu vou viver as promessas do Senhor na minha vida. Aleluia. E diante disso, o Senhor disse para ele, não desça ao Egito. Irmãos, fica na posição, fica na bênção, não desça para o Egito não. Descer ao Egito é voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Voltar ao Egito é dar ouvido à voz deste mundo. Voltar ao Egito é dar ouvido às preocupações deste mundo. Voltar ao Egito é querer buscar ajuda em homens, em pessoas, em situações que não estão de acordo com a palavra de Deus. E Isaque, ele obedece à voz de Deus. O momento era crítico. Havia ali, era evidente que aquela fome estava assolando. Mas Isaque, ele decidiu obedecer à voz de Deus. E eu pergunto para mim e para você nesta noite, a quem nós decidimos ouvir a voz? A voz de quem nós queremos ouvir? É daquele amigo que vive contando desgraça para você e tirando você do propósito? É aquela pessoa que vive falando, murmurando e lamentando o tempo inteiro? Eu, pelo menos, parece que eu tenho giriza de gente murmurador. E peço, Senhor, não deixa eu ficar murmurando não, me ajuda a ser grato. Mas tem pessoas que às vezes querem nos passar só coisas ruins.
Você faz o propósito. Você vem essa semana toda orar, jejuar, clamar. E não falta alguém para querer nos incentivar a ter atitudes do Egito, a viver de acordo com propósitos do Egito. Irmãos, a igreja não vive de acordo com propósitos do Egito. Nós vivemos de acordo com os propósitos do céu. É de lá que vem a nossa bênção. É de lá que vem a resposta das nossas orações. É de lá que vem a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E é de lá que vai vir o cumprimento. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que ele faz, ele ouve a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, e estamos com o coração pronto para obedecer, nós vamos na direção certa. Nós não vamos ficar, como diz o povo aí, dando murro em ponta de faca. Nós vamos estar de acordo com o propósito do Senhor na nossa vida. Nós vamos estar de acordo, por isso que a Bíblia está sempre dizendo, olha, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pastora Luci, tem tanta gente ouvindo a voz de Deus direto, mas o coração está duro. Coração duro, Deus não quer trabalhar em coração duro, mas ele diz, o coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Tem coração quebrantado aqui nesta noite? Glorifica o Senhor e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero dureza no meu coração não. Se o Senhor mandar ficar, eu fico, se o Senhor mandar eu ir, eu vou, se o Senhor mandar fazer, eu faço, se o Senhor não mandar, eu não vou. Vocês viram o Renan falando aqui sobre, achando lindo a questão de Moisés dizendo, se a tua presença não for comigo. Foi no ciclo de oração, ele disse aqui. Eu não me faça subir. Irmãos, se não for a voz de Deus e a promessa do Senhor, não tome atitude no ano 2025, não. Se Deus não confirmou, se Deus não falou, se não está de acordo com a palavra do Senhor, fica quieto. Fica na posição. Fica no propósito. E ali, Isaac, ele ouve a voz de Deus. Então, se você quer ter sucesso, ser abençoado, ser bem-sucedido no ano de 2025, ouça a voz do Senhor. Tem muitas vozes por aí, mas a voz do Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou conhecido das minhas ovelhas, aleluia, porque tem a voz do diabo, tem a voz do mundo, tem a voz do engano, mas tem a voz de Deus falando comigo, contigo, a voz do Senhor, e a voz de Deus não deixa dúvida. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não é um Deus de dúvida, Ele não é um Deus que faz as coisas assim, deixa a coisa, não. Ele não é Deus de confusão. Tem muita gente que fica ouvindo umas vozes por aí, ele fica confuso, não sabe se é Deus, se é o diabo, se é humano, fica desorientado, mas a voz de Deus, irmãos, ela não traz confusão, ela traz paz, segurança, alegria e direção na nossa vida. Aleluia. A segunda parte, ele permanece em Gerar, ele confia na promessa que Deus deu para ele. Irmãos, não basta apenas Deus fazer promessas para nós, se nós não confiarmos nas promessas do Senhor. E quando ele decide confiar na promessa de Deus, ele decide confiar, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. Parece que para a gente confiar nas promessas do Senhor, missionária Ruth, tudo tem que estar dando certinho. Mas Deus vai fazer promessa, e tem coisa que a coisa vai estar assim, ó. Circunstância está difícil. A gente está gemendo, a gente está chorando, a gente não sabe o que fazer, mas é nesta hora que a gente deve se posicionar, que nós devemos posicionar e dizer, Senhor, as circunstâncias não são favoráveis, mas o Senhor é que prometeu, e fiel é o que prometeu, e cumprirá, porque Ele é Deus. Fiel é o que Deus te prometeu. Tem muita gente que prometeu tantas coisas para a gente no ano de 2025 e não cumpriu. E talvez até a gente também prometeu tantas coisas para os outros e não cumprimos. Mas Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que prometeu, Ele é fiel para fazer. Pastor, a circunstância está difícil, mas Ele prometeu. O momento não é fácil, mas Ele prometeu. Aleluia! É isso que nós temos que posicionarmos, meus irmãos. Quando alguém dizer, mas você não falou que tem uma promessa? Você disse, eu falei não, eu tenho. Mas olha aí o que você está vivendo. É passageiro. A luta vem
e passa, mas não desanima não, diz um corinho antigo nosso. É só um momento, é só uma circunstância. Isaac estava passando, era só um período de fome que estava tendo na terra, mas ele sabia que quem controlava os céus, e mandava alimento, e mandava chuva, protegia o seu rebanho e abençoaria a sua descendência, é aquele que é dono dos céus e da terra, que tem o comando de todas as coisas. Irmão, Deus tem o comando da nossa vida, Deus tem o comando sobre todas as coisas. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado, moribundo. Saia daqui de cabeça erguida, dizendo: eu sirvo um Deus que fez promessa para a sua igreja, eu sirvo um Deus que cuida muito bem. E o que o Senhor diz para ele ali? Algo que importa na nossa vida: obediência. Quando ele decide, no versículo 6, assim habitou Isaque em Gerar. O que ele fez? Obedeceu. Irmãos, vamos ser crentes mais obedientes no ano de 2025. Vamos largar dar trabalho para Deus? Irmãos, como a gente dá trabalho para o Senhor? Ele é porque tem misericórdia. Ele é porque é bondoso, irmão Wilma. Porque se não fosse, não obedeceu, passa a espada. Mas graças a Deus que o Senhor é quem nos dá vitória, meus irmãos. É misericordioso, por isso que o profeta diz: se não fossem as misericórdias do Senhor, ai, ai. Mas Deus é misericordioso, irmão. Aleluia. Mas vamos colocar e dizer: Deus, eu quero no ano de 2025 largar de dar trabalho para o Senhor. Eu quero ser um crente obediente. Eu só vou onde o Senhor mandar. Eu só faço o que o Senhor quiser. Eu só ando da maneira que o Senhor quiser. Eu só vou fazer da forma que o Senhor quiser. Ei, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente tocando piruleta, fazendo sacrifício de tolo, querendo bênção, perdendo tempo. Mas existem outros que estão tranquilo, orando no seu quarto, buscando a presença de Deus, mas o coração é obediente. O marido diz: mulher, toma essa atitude. Ela disse: não, marido, calma aí. Eu estou obedecendo o Senhor, aguarda que você vai ver o que Ele vai fazer na nossa casa. O marido, da mesma forma, o filho, os crentes, fazendo a vontade do Senhor, irmão. Obedeça a voz do Senhor. É para habitar em Gerar, então eu vou ficar em Gerar. Porque é em Gerar que o Senhor diz para ele: eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. Não precisa de você temer. Eu estou contigo. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Mas faça como seu pai, escute os meus mandamentos, guarda os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Irmão, obedeça a palavra de Deus, guarda a palavra. A Bíblia diz que tem gente que recebeu a palavra e fez, o sol castigante tirou, os pássaros comeu, caiu à beira do caminho, o outro, as coisas deste mundo sufocou, mas teve alguém que estava com o solo preparado, ouviu a palavra, obedeceu a palavra, e a Bíblia diz que ele produziu. O solo foi fértil, foi 30, 60, 100 por um. Tem solo fértil aqui nesta noite? Obedeça a palavra do Senhor e vai ter produção na nossa vida no ano de 2025, meus irmãos. Agora, acontece um fato repetitivo nesta família. Quando eles chegam ali, tem um encontro com Abimeleque, tem uma pergunta ali, e de repente ele diz que a Rebeca é a sua irmã. Ele cometeu o mesmo erro do seu pai com a sua mãe, quando ficou com medo. Irmãos, eu quero dizer algo muito importante. Crente não precisa de mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Nós não precisamos de mentira para conseguirmos nada na vida. A Bíblia diz que conhecemos a verdade e a verdade nos libertará.
Não use de mentira, não use de engano para prosperar na sua vida. Simplesmente obedeça à voz do Senhor. E ele, de repente, ele mente ali, ele toma uma atitude que não foi boa. E aquela atitude, o Senhor teve que trazer uma correçãozinha rápida para ele. Deus revela. Irmãos, a gente serve um Deus que revela. Deus revela o oculto e o escondido. Ele achou que estava bom. Não, mas é para salvar a minha família, para dar segurança. Por isso que eu faço isso. Irmãos, quem dá segurança para o crente é o Senhor. Você pode colocar sentinela na cidade, você pode colocar guarda à porta da tua casa, mas se não for o Senhor cuidando da tua casa, não adianta. A Bíblia diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. É Ele que é o nosso guarda, Ele é a nossa segurança, é Ele que faz tudo na nossa vida. Irmão, se você tiver que usar de mentira para conseguir um negócio, não é de Deus. Não é de Deus. E ali tem toda uma conversa, e Deus ali mostra para ele que a segurança dele está em Deus. Aí Deus faz Abimeleque descobrir a mentira, e quando ele descobre aquela mentira, o Deus que prometeu, que estava dando segurança para ele, muda a história ali. Quando ele confirma, dizendo, não, ela é minha esposa mesmo, ela não é minha irmã. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que em nome de Jesus, vamos falar a verdade, dizer, eu menti mesmo. Eu não deveria ter agido assim, eu fiz errado mesmo. Porque quando nós arrependemos, a Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem gente que nunca prospera, não é porque Deus não quer abençoar, não. É porque vive encobrindo os seus erros. Não confessa, não deixa, não abandona, não joga fora. Mas quando nós tomamos um posicionamento diante do Senhor, irmãos, os céus vêm em nosso favor, porque aonde habita a verdade, habita o próprio Deus, porque Deus é verdade. E finalizando aqui essa palavra, a Bíblia nós lemos aqui sobre a questão dos poços. Quando nós vemos aqui, a gente vê ali dois grupos. Nós vemos o grupo de pastores de Isaac desentulhando os poços que o seu próprio pai Abraão havia aberto. Mas também existia ali pessoas que viviam de entulhar poços alheios. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que são pessoas que estão dispostas a tirar entulhos dos poços, a trazer de volta a vida, a trazer de volta a água, alimentar, abençoar o local aonde está. Mas nós também vamos encontrar na nossa caminhada pessoas usadas pelo inimigo para entulhar os nossos poços, para criar contenda conosco, para querer impedir o nosso processo de caminhar, para querer impedir a bênção de Deus na nossa vida. Aí entra o discernimento espiritual. Por isso que o crente tem que ter discernimento. E quando o crente não tem discernimento, o que a gente faz? Vai brigar, vai contender, vai querer criar confusão. Irmão, a bênção de Deus não estava no poço. A bênção de Deus estava na vida de Isaac. Pare de ficar brigando por coisas que não é o que o Senhor quer na sua vida. E às vezes a gente briga na casa, briga na família, briga na igreja, briga no trabalho. Não fique contendendo. Pegar o poço, fique tranquilo. Deus tem o melhor lá na frente. Simplesmente Isaac olhou e disse, esse poço aí não era para mim. Eu logo vou dar um nome para ele. Esse poço vai chamar Ezeque, lugar de contenda. Irmão, lugar de contenda não é o nosso lugar. Lugar de contenda não tem bênção.
Lugar de contenda não tem a bênção do Senhor. Você quer ter a vitória? Sai fora do poço da contenda. Larga esse poço para trás. Tome prejuízo, mas fique na bênção que Deus te deu. Não saia da bênção. Eu acredito, irmão Alex, que o Isaac disse para os seus pastores: gente, pare de contender. Vamos para frente. Vamos avançar. Vamos lá para o segundo poço que o meu pai furou. Foram para o segundo. Chegou lá no segundo, todo mundo alegre, deu água. Eita, que bênção. Vem de novo o inimigo. E ele disse assim: vamos dar outro nome? Sitna, porque porfiaram sobre ele. Sai da porfia. Pastor, mas era do meu pai. Pastor, mas foi meu pai que cavou. É de direito. Isaac não pensou em direito. Isaac estava na promessa. Ele disse: Deus que mandou ficar em Gerar, tem algum propósito nisso aí. E eu quero dizer para você que tem porta que Deus vai fechar, não fica lamentando não. Deus tem um propósito lá na frente para a tua vida. Não fica murmurando e criando confusão não. Deus tem algo bom para você lá na frente. Glorifica o Senhor. Diz: obrigado, Senhor, é porque não era para ser meu. O que é meu, ninguém vai tomar. Quando Deus coloca na mão da gente, irmão, ninguém vai tomar. A bênção é nossa. Às vezes eu até vejo pregadores, eu até entendo a fala que o irmão diz, e às vezes diz: irmão, fulano não veio hoje, a bênção dele Deus deu para outro. Não, não existe isso não. A bênção é nossa. O nosso Deus não tem miséria, eu vou ter que dar para o outro porque já acabou no meu celeiro. Não, a bênção de Deus é recalcada, sacudida, transbordante. No celeiro de Deus não tem miséria, meu irmão. A promessa de Deus está sobre a nossa vida. E às vezes a gente fica com isso, pensando: Deus vai dar para outro. Não, irmão, Deus tem para outro. Se você não quiser fazer, Deus vai colocar, porque a obra precisa prosseguir. E eu termino. Quando ele vai para o terceiro poço, em paz. Irmãos, a coisa melhor que tem é a gente estar em paz. Colocar a cabecinha no travesseiro assim e dizer: eu estou em paz. E dormir o sono do justo. Tranquilo, adorando. E alguém dizendo assim: não vai tomar uma atitude não, porque não falta gente para fazer isso para a gente. Se é muito é bobo, porque se fosse eu... Aí você diga: graças a Deus que eu não sou você. Eu estou na espera do milagre de Deus na minha vida, da bênção do Senhor sobre a minha vida. Irmão, não queira ficar aí com iracundo, não. A Bíblia diz assim: não andes com iracundo, para que não aprenda com ele as suas manias. Fica com quem tem paz. Caminhe, converse, abra o seu coração, fale dos seus projetos. Para quem vai te jogar para cima, para quem vai valorizar a sua fé, para quem realmente vai estar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. E aí terceiro poço. Só que esse poço, para a gente fechar essa palavra e nós orarmos nesta noite, esse poço era melhor. Esse poço ficava num lugar espaçoso. Esse poço tinha um lugar largo. Parece que pelos olhos da fé eu vejo assim, lugares aonde poderia colocar todas as tendas dos pastores, o rebanho, a família de Isaac, e era uma bênção, estava mais na frente. A palavra do Senhor diz que ele cava aquele poço, e naquela hora não tem mais problema. Reobote disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Glória a Deus! Irmãos, como é bom esperar em Deus, como é bom confiar no Senhor, porque vai ter um momento que a gente vai se levantar e dizendo: agora é de Deus, agora o Senhor preparou tudo, e nesta terra nós vamos crescer, nós vamos nos alargar, nós vamos ser abençoados, aleluia, porque a bênção era com Isaac, não com o local. E quando nós vemos aqui, Isaac mostra a importância de ouvir a voz de Deus, de confiar no Senhor, de obedecer e de esperar. 4 coisas nesta noite, diga comigo: eu quero ouvir a voz de Deus,
Então escuta, porque Deus já está falando, viu? Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero confiar nas promessas do Senhor e esperar. Deus vai alargar. Deus vai agir. E quando Deus age, o Senhor é como se parece que eu vejo Deus dizendo assim: agora vocês não vão mexer no poço dele mais não, porque é ali que está a bênção que eu quero abençoar ele. O inimigo, ele só vai até onde Deus permite. As circunstâncias adversas na nossa vida só vão até Deus colocar um ponto final. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se coloque na brecha. Pode se pôr em pé, irmãos. Eu sei que vocês já armaram para levantar. Quero convidar a pastora Lucia, o pastor Washington. Eu anotei aqui. Vocês não são papagaio nem mulata, irmão, como diz o mineiro. Mas repitam comigo assim: pessoas podem entulhar os meus poços. Os projetos e as circunstâncias, eu já pus tudo na mão do Senhor. E o rebote de Deus, pode dizer, e o rebote de Deus vai acontecer na minha vida. Você crê nisso? É Deus que nos leva ao lugar da bênção. É o Senhor que nos conduz ao lugar espaçoso. É uma cura, Deus vai te levar no lugar da bênção. É uma porta aberta, é uma restauração. O Senhor é que vai fazer.